Hoje falaremos um pouco sobre a água e a importância em se utilizar esse recurso natural de maneira sustentável. A água existente no planeta Terra surgiu há mais de 4 bilhões de anos, quando, por efeito do resfriamento, a água, que estava no formato de vapor, se condensou, dando origem às chuvas torrenciais de água doce. A maior parte da água na Terra está concentrada nos oceanos, seguidos dos continentes, e uma pequena parte está na atmosfera, totalizando mais de 138 milhões de litros de água distribuídos nesses 3 principais reservatórios. De toda a água na superfície da Terra, menos de 0,2% está disponível em rios e lagos, na forma de água fresca pronta para o consumo. Neste contexto, o Brasil, juntamente com a Rússia, a China e o Canadá, são os países que basicamente controlam as reservas de água fresca no mundo. O Brasil, se sabe, que é um país privilegiado quanto à disponibilidade de água, e isso nos torna ainda mais responsáveis quanto ao consumo racional desse recurso. Podemos encontrar água em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o estado de vapor, certo? As águas contidas no planeta constituem a hidrosfera, podendo ser encontradas nos oceanos, nos mares, nos rios, nas geleiras, na atmosfera e também nos lagos. E essa mudança no estado da água ocorre por processos de evaporação, por processos de precipitação, no qual ocorre a chuva, e também por infiltração, além do escoamento, no qual a água ela se desloca sobre a terra, se depositando em lagos e rios, num verdadeiro processo de transformação conhecido como o ciclo hidrológico, ou também ciclo da água. Por meio desse ciclo, entende-se que basicamente a chuva é resultado da água que evapora dos lagos, dos rios e do oceano, formando as nuvens. Quando as nuvens elas estão carregadas, elas liberam a água na terra. Estas penetram no solo, fazendo parte de rios e oceanos. Tempos depois, o ciclo ele volta a dar início. A água ela faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada cidade, cada cidadão é responsável por este patrimônio. Como já vimos antes, embora abundante, a água disponibilizada para o uso é bem reduzida. O que piora a situação é a disponibilidade limitada devido ao comprometimento de sua qualidade. Algumas causas de escassez podem ser citadas, como por exemplo o desperdício, como neste caso, não é? E isso ocorre muitas vezes por falta de orientação e dentro mesmo das próprias casas. A má utilização também é outra causa, né? Como este exemplo, o sistema de irrigação, o desmatamento, né, próximo a rios, não é? Como neste caso, provoca o desaparecimento de mananciais. E por fim, a poluição, né? Agrotóxicos, lixos, esgotos, produtos tóxicos de fábricas podem comprometer a qualidade da água. Para combater essa situação, criou-se o conceito de sustentabilidade, que nada mais é que a forma mais inteligente de usar os recursos naturais para que no futuro eles também possam estar disponíveis. Ou seja, tentar ensinar ao homem, né, a suprir as suas necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. Que ações seriam essas? Ações simples do dia a dia, como tomar banhos rápidos, colocar somente no copo a água que você vai beber, evitando assim o desperdício, não é? Não exagerar também em descargas do banheiro. Está com vazamentos em casa, chame logo o encanador. Ao lavar as mãos, feche a torneira enquanto se ensaboa. Apague as luzes de ambiente que não estiver usando.
Economize as águas das hidrelétricas. Uma boa tubulação evita o desperdício. Feche a torneira ao escovar os dentes ou então fazer a barba. Ao lavar o carro ou o quintal, use um balde. Consome menos água do que uma mangueira. Não exagere ao aguar as plantas. Elas podem se afogar. E lembre-se, água é vida.